Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar andamento ao nosso conteúdo. Primeira aula pós-trabalho número 1. Trabalho que valia um ponto na média final. E vocês devem ter observado que é um trabalho que foi baseado exclusivamente no conteúdo que a gente abordou, exclusivamente nas videoaulas e exclusivamente no modus operandi das questões concursais que eu trago aula a aula. Tá? Esse trabalho, na verdade, é para preparar vocês, para ambientar vocês à prova que nós vamos ter daqui a uns dias. Tá? Então é um registro, quero registrar que foram todos muito bem no trabalho. Haja vista que é só acompanhar as videoaulas, só entender a logística que a gente está abordando aqui, que não tem como ir mal. Tá? Bom, dito isso, e só para registrar, nós findamos o conteúdo didático até a aula 3, onde paramos na questão da lesão corporal, artigo 129. Na aula passada, na aula 4, tivemos o nosso primeiro trabalho, trabalho 1, e hoje nós estamos então entrando na aula 5. Vamos entrar hoje na aula 5 com o conteúdo que fala da periclitação da vida e da saúde. Isso está no nosso Código Penal, tá? No capítulo 3, a partir do artigo 130. Então nós vamos abordar a partir do artigo 130. Nosso Código traz isso no capítulo 3, que tem a chamada que diz da periclitação da vida e da saúde. Bom, essa é a introdução do conteúdo que envolve a questão da saúde. O artigo 130, por si só, aborda a questão do perigo de contágio venéreo. Perigo de contágio venéreo. Artigo 130 do Código Penal. O que diz o artigo em si? Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber estar contaminado. Então, olha a chamada do artigo. Expor alguém por meio de relações sexuais, ou seja, praticar a relação sexual com alguém, se eu tenho uma doença contagiosa ou se eu deveria saber que tenho. Se eu já me relacionei com alguém que tem uma doença, eu vou lá e me relaciono igual, eu devo prever que pelo menos eu posso ter essa doença também. Tá? Ou qualquer ato libidinoso que possa estabelecer um contato, tá, da doença venérea. Tá bom? Não precisa ser o ato sexual efetivado. Bom, a pena para esse crime, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa. Neste caso, não é a multa obrigatoriamente vai ser aplicada. É 3 meses a 1 ano ou a multa. Tá? Lembram da questão da pena restritiva de direito substituindo a pena privativa da liberdade. Tá? Nós já falamos isso em aulas anteriores. Bom, esse foi o caput do artigo. O artigo 130 se apresenta ainda com observações interessantes no que tange os seus parágrafos 1º e parágrafo 2º. Tá? O parágrafo 1º do artigo 130 nos traz a questão do aumento da pena. Tá? E o 2º nos traz a referência parecida. Então, o artigo 130, parágrafo 1º, diz o seguinte: se é a intenção do agente transmitir a moléstia, ou seja, se o agente é sabedor nato de que ele está contaminado, de que ele tem uma doença venérea e sabe que vai transmitir. Nesse caso, a pena dele vai ser de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Veja a diferença. O 130 caput diz que a pena é de 3 meses a 1 ano ou multa. Já se ele tiver intenção de transmitir, é de reclusão de 1 a 4 anos mais a multa. Parágrafo 2º diz o seguinte: somente se procede mediante representação. Tá? O crime de contágio de moléstia grave só procede mediante representação. Ou seja, a vítima tem que procurar a autoridade policial. A vítima tem que representar contra o agressor, contra o criminoso, para que efetivamente tenha andamento essa situação do crime. Tá bom? Bom, ainda no 130, com relação a sujeito passivo e ativo. Quem pode ser sujeito ativo e quem pode ser sujeito passivo no crime de perigo de contágio de doença venérea. Tá? O sujeito ativo. O sujeito ativo é a pessoa contaminada, tá? E que vai transmitir e contaminar outras pessoas. O sujeito passivo pode ser qualquer um de nós. Qualquer pessoa pode ser sujeito passivo do crime do artigo 130. E o elemento do tipo do crime. O que nós temos que entender nesse crime do 130 como elemento de tipo? Tá? É expor alguém, é colocar em perigo a saúde de outra pessoa através do contágio de doença venérea, que sabe ou deveria saber que é portador. Tá?
Então, o elemento de tipo é colocar em perigo, expor uma pessoa a esse contágio, a esse perigo. Esse é o elemento de tipo de crime do artigo 130. E consuma-se quando? Quando efetivou a relação, quando não efetivou, só quando efetiva, ou não precisa. Bom, a consumação do crime, ela vai com a prática efetiva das relações sexuais, tá? Capaz de transmitir a doença venérea. Tá? Mas não é obrigatório o necessário que haja o contágio. O fato de colocar em risco, o fato de colocar em perigo, já vai configurar o crime baseado no artigo 130. E aí pergunto, é possível tentativa nesse modelo? É possível. É possível que ele tenha tentado contaminar, né? Contaminar a pessoa e não tenha conseguido. Pode esbarrar numa tentativa, então, de contaminação. Tá bom? Bom, esse foi o artigo 130, que tem a chamada que trata do perigo de contágio venéreo. O artigo 131 nos remete ao perigo de contágio de moléstia grave. Tá? O que diz o artigo 131? Praticar com o fim de transmitir a outra em moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir contágio. Moléstia grave é qualquer situação em que o cidadão possa contaminar a pessoa, tá? Com algum resíduo orgânico do seu corpo, que possa contaminar a pessoa ou algo do gênero. Tá? A pena nesse crime é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Tá? Perigo de contágio de moléstia grave. Esse é o artigo 131. O artigo 132, perigo para a vida ou saúde de outrem. Esse é o artigo 132. Tá? E o artigo nos traz a seguinte redação. Expor a vida ou saúde de outrem a perigo direto ou iminente. Então, é expor a perigo a saúde das pessoas. Ou a perigo iminente. Tá? A pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Se não constituir crime grave. Tá? E aí, o que tem a ver crime grave com isso? Bom, aí nós vamos para o parágrafo único do 132, que diz o seguinte. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3, veja bem, se a exposição da vida ou a saúde de outrem a perigo concreto, principalmente na questão do transporte de pessoas e prestação de serviço. Quando se trata de transporte, por exemplo, de pessoas, e nesse cenário, nessa seara, se causa perigo ou dano da vida, à saúde de outro, pode aumentar a pena de 1/6 a 1/3. Nesse caso 132, o elemento de tipo é colocar em perigo a vida ou a saúde de alguém. Esse é o elemento de tipo do crime do 132. E se consuma quando esse crime? Tá? Esse crime do 132, perigo para a vida e a saúde de outrem, vai se configurar efetivamente, se efetivar, quando efetivamente se gerar a situação de perigo. Tá? Por quê? Porque toda forma de infração, todo delito concreto, ou seja, todo perigo, ele deve ser demonstrado caso a caso. Então, em cada caso vai se dar uma consumação diferente. Por quê? Vai depender do desenrolar da situação. Tá? Mas a base é quando se efetivar o perigo causado a outra. Bom, e no 132, pode ter aumento da pena? Pode. Como é que vai ser? A pena vai ser aumentada de 1/6 a 1/3, se dá exposição da vida, da saúde de outro, tá? No período de transporte, se for através dos estabelecimentos de natureza transporte coletivo, etc, etc, etc. Com transporte em condições irregulares e coisas do gênero. Pode aumentar a pena de 1/6 a 1/3. Bom, eu trago para vocês uma questão concursal em cima desse tema do perigo de contágio venéreo. Tá? E a questão nos traz uma abordagem muito interessante sobre esse tema. E aí eu trago com vocês, faço aquele mesmo comentário, de sempre. A importância de nós prestarmos atenção quando nós resolvemos aqui em aula as questões concursais. Porque são estas questões que vão fazer vocês, na prática, conseguirem tirar o conteúdo lá das slides, aqui da videoaula, e botar no sistema neural de vocês, para que vocês consigam entender através da prática o que nós estamos falando aqui e o que vocês estão lendo no material aí. Tá? Bom, então vamos para a primeira questão concursal do tema da aula de hoje. Referente ao crime de perigo de contágio venéreo, aonde está isso, professor, esse crime? Tá? Onde é que está? Onde é que eu acho? Perigo de contágio venéreo, artigo 130 do Código Penal. Tá? Então vamos lá.
Diz o seguinte: referente ao crime de perigo de contágio venéreo, assinale a alternativa correta. Então, perigo de contágio venéreo, é para a gente assinalar a correta. Então, nós vamos ter uma correta e 3 opções erradas. Nós vamos entender por que essa uma vai estar correta e por que as outras 3 vão estar erradas. A assertiva A diz o quê? Consuma-se o crime, óbvio, com a prática de relações sexuais ou atos libidinosos capazes de não transmitir a moléstia venérea. Pessoal, barbada, o que diz aqui? Consuma-se, sempre pega assertivas e dividam ela, interpretem ela por parte. Vamos de novo. A assertiva A diz o quê? Consuma-se com a prática de relações sexuais ou atos libidinosos, certo? Capazes de não transmitir a moléstia grave. Está errado. Não. É capazes de transmitir. Tem que ser atos que possam transmitir. Não havendo possibilidade de transmissão, não existe crime. Tá? Então a assertiva A está errada, pega ratão, é um não que eles botaram a mais ali. Tá? A assertiva B. Configura em expor, ou seja, o crime de perigo de contágio venéreo, configura em expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, certo? A contágio de moléstia venérea, certo? De que sabe ou deve saber estar contaminado. Perfeita a resposta. Perfeito. Aonde está isso, pessoal? Onde eu achei, professor? Artigo 130 caput. Está ali a resposta da questão. Então, a assertiva B está errada. Onde está a justificativa? Artigo 130 caput. Tá? Vamos para a assertiva C. O crime tem a pena estipulada em 3 meses a 2 anos de detenção ou multa. Está errado ou está certo? Bom, por que está errado isso? Está errado porque a pena não é de 3 meses a 2 anos, é de 3 meses a 1 ano. Tá? Aonde está isso, professor? Eu queria saber. Isso está exatamente na pena estipulada no 130, de 3 meses a 1 ano, abaixo do parágrafo único. Então, está errado a assertiva A, porque não é de 3 meses a 2 anos, e sim de 3 meses a 1 ano. Assertiva C, errada. Assertiva D e última, se o crime é cometido com a intenção do agente, ou seja, o dolo, em transmitir a moléstia, a pena será de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Certo ou errado? Errado, não é de 1 a 5 anos, é de 1 a 4 anos e multa. Professora, onde está a justificativa para isso? Está no parágrafo 1º do artigo 130. Se a intenção da gente transmitir a moléstia, pena de 1 a 4 anos e multa. Tá? Então, a assertiva C marcada como a correta nessa questão concursal é a assertiva B. Tá, pessoal? Até o próximo bloco.